Faltam 18 minutos para as 9 horas da manhã, 8h42. Nós vamos a Brasília agora para conversar com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, que está ao lado da Basília Rodrigues, que começa a entrevista com o ministro. Basília, ministro, bom dia. Bom dia. Oi, muito bom dia. Todo mundo que está acompanhando aí o Novo Dia. A gente está aqui com o ministro Onyx Lorenzoni, que já passou por diversos cargos de ministro no governo, já foi ministro da Casa Civil, ministro da Cidadania e hoje está aqui de volta ao Palácio do Planalto, na Secretaria-Geral da Presidência da República. Essa é a área que cuida de tudo que o presidente assina, todos os atos assinados por Jair Bolsonaro passam por aqui, pelas mãos de quem está sentado nesta cadeira. Mas, Onyx Lorenzoni, ministro, o senhor também é um conselheiro político, um dos principais conselheiros políticos do presidente Jair Bolsonaro. Neste momento em que já está criada a CPI da Covid-19, que é o principal assunto hoje do nosso noticiário, a gestão do governo contra a pandemia, o coronavírus, a CPI preocupa o governo? O governo tem medo dessa comissão? Bom, primeiro, desejar um bom dia a todos, né? E dizer que eu tenho uma experiência de mais de 20 CPIs, né? Eu tive na CPI dos Correios, na CPI do narcotráfico, na CPI da terra, na CPI, né, do Petrolão. Então eu conheço bem a história de CPIs no parlamento. Primeiro, o governo não tem nenhum temor. Segundo, quem idealizou a CPI achava, porque não tem informações, de que o governo teria algum problema, alguma coisa para esconder. Então, nós não temos absolutamente nenhum temor. O governo sabe o que fez com competência. O Brasil é o país que conduziu de maneira mais equilibrada o processo. Se o STF não tivesse tirado do presidente a condição do presidente poder fazer a gestão do enfrentamento da pandemia, nós não teríamos os reizinhos nas cidades, nós não teríamos os imperadores dos estados, que hoje batem em cidadão e cidadã de bem, que prendem pessoas que querem trabalhar, que retiram o direito dessas pessoas de poderem levar o pão para casa para alimentar os seus filhos. Na CPI da Covid-19, o governo então vai alegar isso, que eventuais falhas do governo federal têm a ver com a decisão do STF ao entender que a gestão da crise era compartilhada, prefeitos, governadores, presidente. O senhor entende que houve uma retirada de atitudes por parte do presidente da República? Não, o que ocorre é o seguinte: primeiro, não há falhas do governo federal. Segundo, o governo federal, o presidente foi o primeiro líder mundial em março do ano passado que falou em equilíbrio, ou seja, cuidar da saúde sim, mas cuidar também da saúde econômica das famílias. E dinheiro não faltou. Tanto é que já tem 5 operações da Polícia Federal em vários estados e várias capitais brasileiras. Por quê? Por mau uso do dinheiro mandado pelo governo federal. Quem é que executou isso? Ou foram governadores, ou foram seus auxiliares, ou foram prefeitos e seus auxiliares. Então é evidente que o governo que fez deu a melhor condição financeira. Tanto é que quando nós recebemos aqui organismos internacionais que queriam conhecer o auxílio emergencial, né, o Brasil foi o país que fez o mais longo plano. Na média, os países não passaram de 3 meses. O Brasil fez por 9 meses no ano passado. Agora tem mais 4 meses de auxílio emergencial. Além disso, o SUS chamou a atenção do mundo porque sistemas muito mais sofisticados, muito mais caros, tecnologicamente mais avançados, como é o caso de Itália, como é o caso de Espanha, França, Canadá, Estados Unidos, falharam. E o SUS, a invenção brasileira funcionou e bem. Por quê? Porque o presidente, o governo federal abasteceu estados e municípios. Todos os estados e todos os municípios pagaram pela primeira vez na última década o 13º em dia. Por quê? Porque o governo federal mandou recursos. Então, nós temos aqui, hoje o Brasil já é o 5º país em vacinação absoluta no mundo. O Brasil, dentro de 60 dias, um pouco mais, um pouco menos, e entrará no seleto clube dos países que fabricarão a vacina do Covid. Hoje são 6 no mundo, o Brasil deverá ser o 7º, né? Desde a célula-mãe
até a aplicação no braço do cidadão ou da cidadã. Então, como que isso tudo foi construído? Ao longo do ano passado, em julho do ano passado, decisão do ministro Pazuello, decisão do presidente Bolsonaro, chamou o ministro de Ciência e Tecnologia e o Brasil fez o quê? Comprou um pacote tecnológico que dá essa independência ao Brasil. Além disso, o ministro de Ciência e Tecnologia estimulou 10 empresas brasileiras a desenvolver pesquisa, tem uma que pediu autorização na Anvisa, ou seja, o Brasil não é apenas um país que hoje tem 530 milhões de doses contratadas. Isso requereu trabalho, requereu disciplina, requereu esforço. E esse é um governo que tem humildade, trabalha e se preocupa em atender o cidadão que está lá na rua. E não uma bolha e uma parcela da imprensa brasileira que, lamentavelmente, é conhecido como extrema imprensa, que só tem um objetivo: destruir o presidente Bolsonaro. E não estão preocupados com vidas, estão preocupados em destruir a presidência do Jair Bolsonaro. Só isso que interessa para eles. Mas a gente tem fé, a gente tem Deus no coração, humildade, couro duro, e a gente não vai perder essa batalha, não. Ministro, ter recomendado medicamento que não tem eficácia contra a Covid, como a hidroxicloroquina, que, aliás, o senhor faz propaganda ainda hoje nas suas redes sociais. Ter recusado a assinatura do contrato com a Pfizer lá em agosto, como nós mostramos, o que poderia ter nos dado vacinas no mês de dezembro. Ter recusado a assinatura do contrato com o Instituto Butantan. O senhor se lembra quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi ao encontro do então ministro Pazuello e disse aquela célebre frase, o ministro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ter trabalhado contra governadores e prefeitos que impõem regras que são tidas como óbvias no mundo todo, como o distanciamento social, por exemplo, ter provocado aglomerações, ter colocado em dúvida a eficácia da máscara. Isso é um trabalho bem feito na avaliação do senhor? Bom, primeiro aí tem uma série de adjetivos e uma boa parte de desconhecimento técnico. Quando tu falas que a cloroquina não funciona, eu te pergunto, tomou? Eu tomei. Eu não tomei. E a minha família. Eu fiquei doente. Nós temos dezenas de... Agora o senhor perguntou, eu vou responder. Não, essa foi uma escolha do teu médico. Eu fiquei doente então, e tomei água. Funcionou muito bem para mim. Pois é, que bom. Agora, se eventualmente a doença tivesse evoluído contigo, tu talvez tivesse se arrependido de só ter tomado água. Aliás, nós temos médicos que, lamentavelmente, quebram um princípio da medicina. Se tu consultar qualquer médico e tu tiver qualquer diagnóstico, vamos lá, de um problema cardíaco a um câncer, o que todos os médicos são unânimes em qualquer lugar do planeta Terra? Inicia rapidamente o tratamento. Estou dizendo uma inverdade? Não, estou dizendo uma verdade. Quanto mais rápido e quanto mais precoce é o tratamento de qualquer enfermidade, melhor a chance do paciente. Hoje não é apenas hidroxicloroquina. Hoje tu tem a proxalutamida, hoje tu tem a anita, hoje tem a ivermectina, tu tem um conjunto de 15 medicamentos, em números aproximados, que são eficientes para o enfrentamento do Covid. O Covid é uma doença que nós vamos conviver pelos próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos, ninguém sabe. Ninguém conhece. Esse é um vírus que tem capacidade de se recombinar. Por isso que era tão importante o Brasil deter a tecnologia para produzir vacina. As vacinas que nós usamos no Brasil, elas combatem a cepa que está aqui, mas elas não são feitas com a cepa que está aqui. Mas nós, com a nova tecnologia, com essa tecnologia que o Brasil adquiriu e com esse desenvolvimento de laboratórios brasileiros, nós talvez já no ano que vem, nós possamos, se houver novas variantes víricas, poder utilizar esse tipo de vacina específica, que é tão importante no combate a qualquer enfermidade. Agora, retirar do médico ou fazer uma guerra santa contra um medicamento que provou que in vitro ele é eficiente. E por que ele in vitro é eficiente?
porque ele evita uma das formas da contaminação da entrada do vírus na célula. Agora está se descobrindo que tem uma outra possibilidade de entrada no vírus da célula. A ciência está avançando, a ciência está se desenvolvendo. E inúmeras doenças, inúmeras enfermidades, se usam medicamentos que não têm a indicação na bula, os famosos off-label. Se nós pegarmos a cardiologia e várias outras especialidades médicas, um volume fantástico de enfermidades é tratado sem ter a tal comprovação científica. Por quê? Porque a experimentação é importante. Nós temos aí os exemplos, né, de Chapecó, mais recentemente, tem o exemplo do próprio Pará, onde foi montado um sistema que disponibilizou aos médicos a possibilidade de ter os postos de saúde abertos, fazer diagnóstico rápido, fazer tratamento inicial rápido, dispensado em todos os postos de saúde, em todos os hospitais e clínicas, o conjunto de medicamentos, e o médico livremente, meu amigo, decide com o paciente. Agora, por que a gente vai tirar das pessoas a possibilidade de que eles possam, ou dos médicos, enfrentar a doença? Desculpe, uma parte da imprensa brasileira faz canalice com a vida dos outros, na medida em que combate o que desconhece. Não é papel nem de médico, nem de jornalista, nem de juiz e nem de político definir o que as pessoas vão usar. Nós que somos gestores temos que entender que tem um conjunto de medicamentos que o médico pode se valer, dá condição para que ele use e deixa ele escolher. Agora, o que não dá é tomar água, tivesse mais sorte que juízo. O que não dá é para dar aspirina para um sujeito que tem uma doença que pode evoluir. E se o cara for para o hospital, ele tem 40% de chance de não sair. Se ele for para o oxigênio, ele tem 60% de não sair. E se ele for para o tubo, ele tem 90% de não voltar para casa. Então, me perdoa. Eu sou médico veterinário, eu sou de uma família dedicada a esta área da ciência. Trabalhei mais de 15 anos com vacinas voltadas para a área animal. Então, o que eu vou te dizer aqui é o seguinte: em qualquer enfermidade, em qualquer doença, é dever do médico agir e agir rápido. As discussões por se politizar um determinado tratamento é apenas porque um presidente, na busca de ajudar o seu povo, ousou dizer o nome de um medicamento. Então, agora ele não deve dizer nome nenhum. Mas isso está lá atrás, isso está na contrariedade da quebra do poder que a esquerda exerceu no Brasil, da lamentável ideologização que a imprensa brasileira tem, e mais, o Brasil hoje é muito mal visto no exterior por conta exatamente de uma propaganda anti-brasileira que muitos setores da imprensa ideologizada e comprometida do Brasil faz. Então, eu acho que cada um no seu quadrado ficaria bem melhor para o Brasil. Sem dúvida alguma. O Brasil, que inclusive foi motivo de chacota no parlamento francês por continuar recomendando hidroxicloroquina. Esse é um tema que vai ser tratado pela CPI da Covid. O senhor acha que há argumentos para que o governo defenda o papel que desempenhou nessa pandemia na CPI da Covid, não só na defesa desse medicamento, ministro, mas em outros aspectos a que eu me referi na primeira pergunta também, como na não resposta dada à Pfizer lá em agosto, que nos teria garantido vacinas ainda em dezembro, aquela primeira desistência da vacina, da assinatura do contrato para a compra da Coronavac pelo Instituto Butantan, porque era a vacina do Dória, a vacina chinesa, eventualmente dúvidas colocadas pelo presidente da República sobre a eficácia da máscara. O governo está pronto para isso tudo, ministro? Com certeza. Primeiro, quando for apresentada a proposta de contrato da Pfizer, tu vais entender por que o governo teve prudência. Vamos voltar à minha época de veterinário. Quando nós vendíamos vacina na empresa que eu trabalhava, se houvesse um calombo, um caroço no lombo do bicho, nós tínhamos que mandar um profissional para a fazenda para identificar se aquilo era culpa da vacina ou se era culpa do aplicador. Quando era problema da vacina, nós tínhamos que indenizar. Isso é óbvio, né? Vocês vão me dizer, claro, mas é evidente. O couro tem valor comercial. Se tu fez um calombo no couro por problema do produto que tu aplicou, tu tem que indenizar o dono do animal. É óbvio. Pois, para ficar bem claro para o nosso espectador, o que a Pfizer exige e exigia dos países e continua exigindo é o seguinte: qualquer problema com a pessoa que recebeu a vacina não é problema da Pfizer, é problema do governo. É o governo que tem que indenizar se a pessoa morrer,
é o governo que tem que indenizar se a pessoa ficar com algum problema. Então, realmente era e é uma situação muito complexa. Por quê? Porque a Pfizer usa uma vacina que tem uma tecnologia que o mundo desconhece. Para se proteger e prevenir, a Pfizer usa de um contrato que é absolutamente leonino. Por outro lado, qual o país que está conseguindo tirar a vacina da Pfizer dos Estados Unidos? Essa é uma pergunta, né? Porque o governo americano estabeleceu que só sai vacina de qualquer um dos 3 produtores lá, Moderna, Janssen e Pfizer, assim que os americanos estiverem 100% vacinados. Então, se assinou contrato em agosto, em setembro, em outubro, ou novembro, ou dezembro, ou janeiro, do ponto de vista prático, não muda nada. Apenas é discurso, é narrativa. Do ponto de vista dos cuidados que nós tivemos aqui no Brasil, e em relação a essa situação de reizinhos e imperadores de prazo determinado, que foram os prefeitos e os governadores de estado, com atitudes de tentativa de lockdown, tentativa de restrição de atividade, a pergunta é, vamos lá, vamos falar de ciência então, porque para algumas pessoas na imprensa a ciência vale quando ela corrobora o seu pensamento, quando ela nega o seu pensamento, a ciência deixa de valer. Para mim não, para mim ciência é ciência. Então, se havia alguma razoabilidade lá no início da pandemia, no sentido de que, bom, vamos fazer com que o sistema de saúde brasileiro tenha tempo para se preparar, porque essa pandemia poderá exigir muito do sistema. Isso valeu para fevereiro, valeu para março, valeu para abril, valeu para maio. Daí para frente, qual o sentido? Hoje, 1 ano depois, a doença está disseminada em todos os cantos do Brasil. Aonde que há sentido em tu reduzir, em tu evitar? Aí vamos lá agora também para... Não é nem ciência, é matemática. É bem facilzinho de calcular. Uma loja recebe 200 pessoas por dia. Esta loja tem autorização para funcionar 5 horas, para o cálculo ficar fácil para o nosso espectador. Ela recebe 40 pessoas por hora. Se ela funcionar 10 horas por dia, ela vai receber 20. É muito mais fácil de fazer o afastamento. E se ela funcionar 20 horas, ela vai receber 10 por hora, é muito mais fácil, gera muito mais emprego, não sacrifica a atividade econômica. Então o que eu estou usando aqui, que o nosso governo sempre defendeu, foi racionalidade, equilíbrio, bom senso. Anda pelos estados brasileiros, conversa com as pessoas na rua, são milhares, milhões de pessoas que perderam o seu negócio, perderam o seu emprego, estão com dificuldade. Por quê? Porque alguém inventou esta história de que tinha que trancar tudo. Quando se escrever daqui 5 a 10 anos, e tu vai te lembrar disso, a história dessa pandemia, vai ver a culpa que vai recair sobre o Imperial College de Londres, que inventou esse negócio de lockdown. Agora, na Páscoa, a Angela Merkel fez o quê com os alemães? Ela tinha preparado um lockdown duríssimo. Foi para a televisão pedir desculpas, que ela tinha errado, que não podia fazer, que não era adequado. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Foi o que o presidente Bolsonaro falou desde o início. Equilíbrio. E pode ter certeza, a população na rua sabe. Tem uma bolha na imprensa brasileira que acha que vai mudar a opinião da população. Mas, com o advento das redes sociais, a população sabe fazer o seu julgamento e nós temos serenidade, tranquilidade do julgamento das atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Ministro, o senhor citou aí alguns exemplos até de gestores, de presidentes que mudaram de ideia do que imaginavam no início ali da gestão da pandemia. Sobre a cloroquina, a propósito, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já reconheceu a ineficácia deste medicamento. Ele até, em recente declaração pública, disse que não é hora de ficar olhando pelo retrovisor, que não quer saber de CPI, mas de CTI, levando em consideração a urgência da pandemia, mas que a solução não é cloroquina. O senhor acha que o governo não errou em nada? Não. Nós temos tranquilidade de fazer qualquer enfrentamento. Como a gente trabalha com a verdade, nós não temos problema nenhum de enfrentar nenhum debate, como numa CPI. Problema zero. Né? Nós temos as nossas ideias. Como é que eu vou negar? Como é que eu posso negar? Eu, no dia 16 de julho, na sala que eu estava lá no Ministério da Cidadania, eu me senti mal, tive febre. No dia 17, eu acordei com taquicardia, que eu nunca tive, dificuldade respiratória, 39,5 de febre, diarreia, tosse, coriza.
aí eu ligo para o meu médico e olha, eu acho que eu estou com Covid. Fui fazer o teste e deu Covid. Comecei a tomar um tratamento precoce que o meu médico me recomendou. No sábado eu estava 20% melhor, no domingo eu estava 40% melhor, na segunda-feira eu estava 60% melhor. Eu tomei ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina. Como é que eu vou negar o efeito que eu senti no meu organismo? Aí eu olho para minha esposa, que adoece na segunda-feira, ela cumpre o mesmo protocolo. Olho nas minhas filhas, a mesma coisa. Então eu vou negar? Não posso negar. Agora, discrepâncias de opinião, quantas vezes a gente já ouviu? O doutor lá te atende, te dá uma opinião, tu não concorda muito, eu posso consultar o seu colega seu? Claro, uma segunda opinião sempre é bem-vinda. Então, discrepância em qualquer tratamento, opinião médica, é como qualquer coisa. Se pode ter opiniões divergentes. Ninguém nunca disse que a hidroxicloroquina era a cura do Covid. Era uma das ferramentas, como tem a ivermectina, como tem a vitamina D, como tem os corticoides, como tem os antibióticos, como tem a proxalutamida, como tem o lanzoprazol. Né? Que não tem no Brasil, aqui tem a vovó da família, que é o omeprazol, que vem sendo usado por vários médicos, porque os médicos estão no mundo todo tentando buscar alternativas para que a vida seja preservada. Aonde que está o erro disso? O objetivo é proteger a vida, só isso. Então, essa discussão é completamente desnecessária. O que eu sempre disse e o que nós defendemos? Que exista medicamentos para o médico escolher. Todos aqueles gestores no Brasil que organizaram as suas cidades ou seus estados com uma boa estrutura básica de atendimento para fazer o diagnóstico rápido, para iniciar um tratamento precoce ou inicial também rápido. O que aconteceu? Eles economizaram dinheiro. Porque cada vez que vai para a UTI é R$ 2.500 por dia. Ou seja, e além do que, o risco das pessoas é muito grande. Agora tem uma pesquisa bem recente, americana, né, de uma nova substância que identificou que na maior parte das UTIs, quem mais ia a óbito eram pessoas que tinham calvície. Por quê? Porque se descobriu que a dihidrotestosterona desempenha um papel importante numa enzima que facilita a entrada do vírus da Covid, do SARS-CoV-2, na célula do ser humano. Ministro. Agora estão pesquisando inibidores da dihidrotestosterona para poder tentar salvar as pessoas. E no uso misericordioso, aquele das pessoas que estão na UTI em último estágio, estão com índices superiores a 80% de recuperação das pessoas. Então, está nos Estados Unidos, tem vários lugares do mundo sendo pesquisado. Então, isso é a mesma coisa. Então, a gente até, o presidente, o senhor não fala o nome desse remédio aí, porque aí vão politizar no Brasil e uma parte das pessoas não vão se valer dessa nova alternativa. Ministro, queria voltar a falar com o senhor sobre a CPI. Houve um esforço para a inclusão de estados e municípios no escopo da CPI, não é? Para que fosse investigado ao menos o repasse, a forma como foi investido o dinheiro que foi repassado pela União para estados e municípios para o combate à pandemia do novo coronavírus. Qual é a expectativa do senhor a respeito desse tema? O senhor acha que ao fim da CPI, a sociedade vai receber que tipo de resposta? Eu faço essa pergunta, é claro, a gente tem de esperar as investigações caminharem, mas o senhor disse na primeira resposta que houve mau uso do dinheiro público que a União repassou para estados e municípios. O senhor acha que isso foi disseminado pelo país? São casos pontuais? Qual é a avaliação que o senhor faz de dentro do governo, ministro? Bom, primeiro dizer o seguinte, que uma CPI como esta, todos os fatos conexos, então, quando o governo federal libera, né, bilhões e bilhões, né, se não me falha a memória, são mais de 200 ou 300 bilhões que foram liberados especificamente para tratar o Covid, fora o auxílio emergencial, e fora o dinheiro para o ressarcimento da perda de receitas, né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, o governador recebeu 12 bilhões de reais, né? E escolheu não usar nenhum centavo para tratar o Covid. Hoje está lá a estrutura estadual com dificuldade de fazer o enfrentamento, agora já caiu a curva, né?
mas era uma decisão possível, sim, mas é uma decisão da qual eu discordo. Existiram outros gestores, tanto municipais quanto estaduais, que tomaram a decisão de estruturar suas unidades básicas de saúde, de ampliar os seus hospitais de campanha e conseguiram ter um enfrentamento muito melhor. Aliás, tem um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo, comparando o estado do Amazonas e o estado do Pará, e o estado do Pará teve 5 vezes menos morte, né? E 5 vezes menos casos do que o estado do Amazonas. Por quê? Porque preparou uma estrutura de acordo com a orientação que recebeu do Ministério da Saúde. E outros gestores fizeram assim em vários lugares do Brasil. Então, é importante que isso venha à tona. E em todas as CPIs, tu tem o fato principal e já tem decisões do Supremo, é algo consolidado no Parlamento brasileiro, todos os fatos conexos. Todos os fatos, então, relacionados devem ser investigados. Então, a gente não tem nenhuma dúvida de que a verdade virá e, como o presidente dizia, né, lá em 2018, né, o João 8,32, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos serão libertados de uma narrativa mentirosa que se criou ao longo dos últimos tempos. Basília. Hoje, a gente vai voltar a acompanhar o Supremo Tribunal Federal tratando das condenações do ex-presidente Lula, porque há uma decisão do ministro Edson Fachin que anula essas condenações. Agora cabe ao plenário essa resposta. E, ao mesmo tempo, a gente acompanhou o presidente Jair Bolsonaro dizendo que, sem dar muitos detalhes, ele afirmou que esperava um sinal da população para agir. O que isso quis dizer? Bom, acho que tem duas coisas importantes a serem faladas sobre esse tema. O primeiro que é uma coisa surpreendente que o ministro Fachin fez. Vamos lembrar, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a Justiça Federal criou em Curitiba a 13ª Vara Federal, a única, vou repetir, é a única, especializada em combate à lavagem de dinheiro. Já no alvorecer da atividade desta vara, tem um caso que ficou muito conhecido no Brasil, que era o caso Banestado, Operação Beacon Hill, que o Banestado tinha uma agência em Nova York, essa agência lavou dinheiro, e ali foi que se forjou, então, essa equipe que foi, vamos dizer assim, o embrião da Lava Jato. Tá? Então, desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, que a 13ª Vara de Curitiba é a única do Brasil especializada em combate à lavagem de dinheiro. Por quê? Porque o combate à lavagem de dinheiro ele requer um treinamento muito específico, desde os agentes de investigação, passando pelos auxiliares da Justiça, passando pelos próprios juízes, passando pelo Ministério Público. Ela é uma atividade que em todos os países requer especialização, porque ela é complexa, ela é difícil de ser investigada. Muito bem. O, então, Dr. Fachin, que atuou juridicamente no estado do Paraná, ele não pode conhecer isso. Ele sabe disso. Além do que, ele ficou com esse caso quantos anos para dar a decisão que deu? A decisão que ele diz é que a Vara de Curitiba, a 13ª, que é a única especializada em análise e julgamento e enfrentamento da lavagem de dinheiro em todo o território brasileiro e que é reconhecida como a vara competente e os profissionais que lá atuam das mais variadas áreas são reconhecidos, fazem palestras internacionalmente, fazem parte dos acordos internacionais que o Brasil tem de combate à lavagem de dinheiro. O que acontece? Ele diz que eles não tinham a condição de fazer o julgamento de 2 casos de materialidade de lavagem de dinheiro. O que é o sítio de Atibaia e o que é o triplex do Lula? É a materialização de uma lavagem de dinheiro bem ou mal feita. Mas o que acontece? São 2 casos típicos. É como, né, um professor pedir para o menino do primeiro dia de direito para ele poder fazer aí o roteiro de um habeas corpus, ou um médico dar uma injeção, quer dizer, é uma coisa óbvia. Então, primeiro, parte disso. Isso é fruto da ideologização que esse cidadão trouxe, né, para o Supremo Tribunal Federal. Como cidadão, eu espero, né, que os juízes
tome a decisão correta, que é o seguinte, dizer, não, peraí, só tem uma vara especializada no Brasil no combate à lavagem de dinheiro, é um caso de lavagem de dinheiro, julga lá, e aí não anula nada. Agora, se eventualmente o objetivo, e eu acho que é esse o objetivo do ministro Fachin, é permitir que o presidente Lula venha disputar uma eleição, que venha. O Lula vai sofrer a maior derrota da vida dele. E vai ser, sabe para quem? Jair Messias Bolsonaro. Então, você já está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro vai mesmo se lançar em 2022 e espera ter Lula como opositor, adversário ali nas urnas? Olha, eu há 60 dias atrás, quando existia nada disso, me perguntaram num programa de televisão lá em São Paulo, que eu gravei, qual seria o adversário se o presidente Jair Bolsonaro fosse candidato em 2022. Eu demorei 0 segundos para responder, o PT. É óbvio. Quem que vai ser? Então, é claro que em 2022 nós vamos ter o PT. A única coisa que nós estamos aguardando é saber quem é o adversário. Se é Haddad ou se é Lula. Mas qualquer um dos dois vai perder a eleição. E se for o Lula, vai sofrer a maior derrota da vida dele. Ministro... Porque o povo brasileiro não é bobo, sabe o que eles fizeram, tem consciência do que foi feito no Brasil. E o povo brasileiro que não vai na narrativa da imprensa engajada, o povo brasileiro sabe quem é o ser humano que ele colocou aqui no Palácio do Planalto, que difere de todos os demais presidentes. Tinha um com luvinha de pelica, que falava rebuscado, mas que ferrou a vida do brasileiro. Todo mundo sabe de quem é que eu estou falando. É do paulista aí, que agora está querendo inventar uma candidatura arranjada para tentar encontrar um caminho, né? Depois, o Brasil tem o Lula, que todo mundo sabe quem é, ladrão, que o Brasil conhece e reconhece o que ele fez. Eu era ministro aqui da Casa Civil, assinei, junto com o Paulo Guedes, uma autorização de transferência do Tesouro Nacional para o BNDES de 442 milhões de reais. Sabe o que é isso, Brasil? Juro, dos 17 bilhões de dólares que o Lula mandou para a África, mandou para a América Latina, a bordo do tráfico de influência que ele fazia da Odebrecht, que rendeu para ele o sítio de Atibaia, que rendeu para ele o triplex. Aqui ninguém é bobo. Nós estamos caminhando firmemente para chegar a... E essa discussão na eleição nós estamos prontos para fazer. Sim, no momento adequado ela certamente será feita e a CNN vai acompanhar a campanha eleitoral de outubro de 2022, mas até outubro de 2022, não é, ministro? Nós temos um mar para atravessar ou um deserto para atravessar. Nós estamos caminhando firmemente e, infelizmente, e aqui não vai nenhum engajamento, mas uma informação a partir de dados que nós conseguimos todos os dias a partir do Ministério da Saúde, nós estamos caminhando firmemente para 400 mil mortos vítimas da Covid-19 no Brasil. Que muita gente dizia no passado que não ia matar 800 pessoas, que a H1N1 era mais perigosa, enfim. 400 mil mortos, provavelmente no final desse mês, talvez no mês que vem. Agora, no domingo, dia 18, nós faremos 3 meses de implementação do Plano Nacional de Imunização. E vacinamos cerca de 12% da nossa população, foi o último dado que eu vi, com uma dose, pelo menos. As vacinas que nós temos à disposição requerem 2 doses. Não há kit intubação, medicamento para o chamado kit intubação. Nós acabamos de entrevistar aqui no jornal um médico de um grande hospital particular aqui de São Paulo, para onde vão pessoas que têm convênio, que têm recursos, falando na iminência do fim desses medicamentos para colocar um tubo na garganta das pessoas para que elas consigam respirar. O que o governo vai fazer para estancar essa sangria de mortos diária que nós contamos todo final de tarde por aqui e para oferecer assistência adequada, ministro, às pessoas que estão desacordadas nos hospitais e precisam ser entubadas e para isso precisam ser sedadas, para que não precisem ser amarradas às camas, por exemplo? Bom, primeiro é muito importante lembrar que, e eu espero, né, que nessa afirmação que tu fazes, tu não queira construir a ilação de que a responsável de 400 mil mortes é do presidente Bolsonaro, né? O senhor está me perguntando? Não, estou fazendo ilação. A responsabilidade é de um vírus. Sim. Não, eu estou dizendo.
Não, Por quê? Então eu respondo ao senhor, ministro. Que se distribuiu pelo mundo todo. Vamos lá, para ver os países que têm população como a nossa e a proporção de óbitos. Quando a gente faz a correlação para ver se o sistema de saúde é eficiente ou não... Sobre qualquer métrica não é sobre qualquer métrica, não. Sobre qualquer métrica que se faça, não é sobre qualquer métrica, não. Ministro, o Brasil é hoje o país em que mais se morre por Covid. É disso que a gente está tratando. Se a culpa é de A ou B, não a gente vai ter de discutir. Não é verdade o que o senhor está dizendo. O senhor está mentindo. O senhor está mentindo. O senhor está mentindo. Olha, ministro, e eu lhe afirmo e lhe provo. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Há uma planilha feita mundialmente da relação entre população e mortos por milhão. É aí que tu medes a eficiência do país. O Brasil é o 19º. Mas 19º é uma péssima condição também, né? Se São Paulo fosse um país, estaria entre o 6º ou 7º lugar, ou 8º lugar. É uma coisa mais ou menos assim. Mas São Paulo então, não é um país, né, ministro? Para colocar os pingos nos is. Isso eu quero Eu sei, mas é que quando serve, quando não serve, não serve. Só completar, então vamos voltar ministro. aqui a nossa conversa. Não, só completar, ministro. Eu quero dizer o seguinte, São Paulo não é um país, portanto nós não podemos extrair as mortes que ocorrem em São Paulo da média nacional. E eu não estou aqui embutindo ou atribuindo culpa a ninguém. Quem vai decidir se alguém teve culpa ou não nesse processo todo é a CPI, é o Tribunal de Contas da União, é a Polícia Federal. Eu não tenho formação... Não, senhor, o senhor está errado. Não é nenhuma CPI, não é Polícia Federal, não é a imprensa brasileira. Quem define se a conduta foi adequada ou não se chama o cidadão e a cidadã brasileira. Sim, sem dúvida alguma. O que eu estou dizendo para o senhor, ministro... que a imprensa brasileira tem, esta arrogância que a imprensa brasileira tem de saber que é dona da verdade, que só ela tem a verdade, que só ela usa a ciência, é a que levou a uma bolha política no Brasil, aí, em vez de unir o Brasil, dividir o Brasil. Esse é o fato. Ah, é? Então eu vou lhe afirmar, o Brasil reconhecidamente tem hoje, um dos países que mais cura no mundo. Por que o senhor tem que olhar pelo lado ruim? É porque o país que tem mais contaminado, né, ministro? No planeta. É porque é o país que tem mais contaminado também, né? Sim, mas contamina mais cura, meu amigo, contamina mais cura. O senhor quer que eu lhe traga o desempenho da Itália, da França, da Espanha, do Canadá e dos Estados Unidos? Eu estou falando de países pequenos, que não tem capacidade econômica, que não tem capacidade tecnológica? Não. Eu estou falando de países que são muito mais avançados que o nosso. O nosso tem melhor desempenho no tratamento de Covid, tem menos morte por milhão do que esses países todos. Então, o Brasil luta contra uma doença que todo mundo desconhece. O Brasil, em um ano de enfrentamento à doença, já tem laboratório brasileiro fazendo vacina, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia financiou a pesquisa. Quem é que tomou essa decisão? O governo do presidente Bolsonaro. Quando o Brasil estiver exportando vacina, o que os senhores vão dizer? Quando nós estivermos com a tecnologia e o trabalho dos brasileiros, pela decisão do presidente Bolsonaro, salvando vidas no Equador, salvando vidas na Bolívia, salvando vidas na Colômbia, vão dizer o quê? Que nós fizemos errado? Nós vamos exportar vacina, ministro. O que eu estou pedindo qual é a sua expectativa, ministro, para a gente exportar vacina? Porque por enquanto não tem para a gente aqui. Quando é que o senhor acha que vai dar para exportar? Bom, o Brasil tem 530 milhões de vacinas contratadas. Nesta semana, amanhã, a Fiocruz entrega 5 milhões de doses. A Fiocruz está produzindo em torno de 1 milhão de vacinas por dia. Quantos países do mundo fazem isso? Me mostre, me dê a lista, por favor. Pegue um país, tirando os Estados Unidos, na América toda que esteja fazendo o que o Brasil está fazendo hoje. Por favor, me dê um país. A Argentina está fazendo isso? Não. Colômbia está fazendo isso? Não. Peru está fazendo isso? Não. Bolívia está fazendo isso? Não. México faz isso? Não. Canadá faz isso? Não. Por favor, um pouco de correção na análise. Porque senão, essa coisa ideológica vem à flor da pele muito rapidamente. Eu tenho a obrigação de ser assim, de ser intenso, de defender um presidente que é honesto, de defender um presidente que é apaixonado pelo seu país, de defender um governo que se esforça cotidianamente para atender bem a população brasileira.
A maioria absoluta, e eu não quero incluir a CNN nisso porque eu respeito o trabalho que vocês fazem, mas uma grande parte da imprensa brasileira dá força para governador e prefeito, que manda a guarda municipal, que manda a polícia militar bater em cidadão, que está vendendo bala na rua, que está tentando sobreviver, que está tentando levar um pão para sua casa. Isso é muito fácil para quem tem o salário garantido no fim do mês. O presidente sai e vai, eu tive com ele. Entramos aqui no Chaparral, em Brasília, que é uma das áreas mais violentas. Ele entrou sozinho. Dizia, presidente, onde é que nós vamos entrar? Vamos naquela casa ali. Batia na porta e pedia licença para entrar. E como é que o povo recebe o presidente? De braços abertos. O presidente sabe que, o povo sabe que o presidente se preocupa com o povo brasileiro. Isso é real, isso não é um fake news. Isso não é o João Santana, isso não é o Duda Mendonça, como fez com aquele que enganou os brasileiros durante muito tempo. Nós temos hoje um presidente que é de carne e osso, que sente o problema do povo brasileiro e o povo brasileiro está identificado com ele. O desespero da bolha, da elite, é que hoje tem um presidente que o povo compreende e ele compreende o povo. Esse é o desespero. Mas não tem problema, nós estamos prontos para qualquer debate e eu vou estar sempre pronto para atender a CNN para a gente seguir debatendo. Ministro, sem dúvida, é importante. Povo, Basília, eu só queria colocar uma questão aqui. Todo mundo ou boa parte Basília, da população estará vacinada? Só queria colocar uma questão aqui porque... Todo mundo vai estar vacinado, boa parte da população? Na nossa opinião, Basília, na nossa projeção, nós devemos até julho chegar bem próximo da metade da população brasileira. No início do segundo semestre, a expectativa e a esperança que a gente tem é ter chegado a 50% mais um, né, que é a tal imunidade de rebanho, que então vai dar ao Brasil uma condição invejável, né, de ter mais da metade da sua população. Agora, não dá para comparar o Brasil com o Chile, por exemplo, né? O Brasil já vacinou contra os Chiles, né? Essa é uma comparação, né? Porque hoje nós temos ontem eram 47 milhões de doses distribuídas e nós estamos com 27 milhões de brasileiros vacinados. Ainda tem um gap entre a nossa distribuição e a vacinação, né? Então, no ritmo que vai, nós devemos chegar bem perto, no final do mês de julho, de metade da população brasileira, que seria um número excepcional, porque aí o Brasil seria o quarto, viu? Só para lembrar, em julho o Brasil será o quarto país do mundo em vacinas aplicadas, né? Só vai perder para a China, para os Estados Unidos e para a Índia. Por quê? Porque eles têm população maior do que a nossa. Então, aí qual vai ser o discurso que nós vamos ouvir no Brasil? Essa tem que ser a conta proporcional. Na conta proporcional à população, infelizmente, nós estamos bem atrás nessa fila, não é, ministro? Não é? O senhor está usando o número bruto. O senhor está usando o número bruto. Estamos avançando mais rapidamente. O senhor está usando o número bruto de vacinas aplicadas. O senhor mesmo disse o seguinte: há 3 meses começamos. Né? Exatamente. Então, nós já estamos hoje entre os 10 países do mundo que mais vacinaram. E isso já é um avanço importante. E o Brasil até há um mês. A maior parte das vacinas que nós estamos usando, elas são produzidas em território nacional. A maior parte dos países compraram vacina fora e não tem produção hoje, nem vão ter daqui 1 ano ou 2. Sem dúvida. E o senhor disse que eu estava mentindo quando eu me referi aqui ao número de mortos no Brasil. O Brasil, não. Nos últimos 30 dias, é responsável por, em média, 30% das mortes por Covid em todo o mundo, ministro. Todos nós lamentamos isso aqui, porque todos nós tivemos. Eu não sei se o senhor teve, mas muita gente que está nos assistindo aqui teve ou um parente, pelas famílias, ou um amigo, é importantíssimo. Ou um amigo morto, agora, vítima dessa doença, não é? Mas quem que não se sensibiliza com isso? Mas eu só quero pontuar isso aqui, porque o senhor disse que o dado era mentiroso. E o dado é verdadeiro. Agora, em abril, nós ultrapassamos os Estados Unidos em mortos dado que é mentiroso? Não, senhor. Um momentinho. Não, senhor. O senhor disse que o Brasil era o país onde mais morria gente por Covid. Sim, mas faz um mês que nós respondemos por 30% das mortes em todo o mundo, ministro. Não é verdadeiro. Mas não é o Brasil não é o país que mais morre gente por Covid absolutamente no mundo. Existem países muito maiores do que o nosso, que têm um volume muito maior do que o nosso. Então, o que eu estava trazendo é porque esse raciocínio ele tem um objetivo.
essa condução, essa narrativa. É tentar responsabilizar uma única pessoa. Então, em todo o planeta Terra, o único responsável por óbitos por uma doença vírica que ninguém sabe tratar direito até o dia de hoje, e nós já temos 1 ano e quase meio de evolução dessa doença disseminada pelo mundo, a culpa só tem um cidadão, se chama Jair Messias Bolsonaro, é o culpado mundial, ele é o culpado de tudo. Sabe qual é o problema? O problema é que, como o presidente Trump saiu dos Estados Unidos, o único líder de direita relevante no planeta Terra se chama Jair Messias Bolsonaro. E todo esse sistema precisa destruir este representante. Ora, como é que um país da relevância do Brasil, da importância do Brasil, vai ter um presidente honesto, um presidente que não dá dinheiro para empresas de comunicação, um presidente que não fez negociata, um presidente que não deu dinheiro para as grandes empresas de obras públicas? Como é que agora esse país começou a funcionar sem roubalheira? Olha, nós estamos no ministro, 28º mês sem um caso de corrupção no governo. Ministro. Agora, isso incomoda muita gente, mas pode ter certeza que a população na rua está satisfeita com o governo. Eu vou dizer ao senhor que a minha preocupação ela é mais rasa do que essa. Talvez o senhor já esteja num patamar de compreensão do que se passa no mundo, além do que aquele que eu consigo. A minha preocupação neste momento é a seguinte, é saber onde nós erramos, nós como país. E é claro que o presidente da República vai ser cobrado porque ele é a autoridade máxima do país, assim como governadores, assim como os médicos, assim como nós da imprensa teremos de fazer também uma observação a respeito do nosso trabalho ao longo desse período. Agora, o presidente da República, seja ele quem for, fosse qualquer outro presidente da República a essa altura aqui do campeonato, ele estaria sendo cobrado também, porque é a autoridade máxima do país, é ele quem dá as diretrizes para o Ministério da Saúde lidar com a pior pandemia da nossa história. Então, não se trata de perseguição a A ou a B, mas sim de uma cobrança legítima a alguém que foi eleito presidente da República e tem sim uma responsabilidade imensa sobre tudo o que acontece aqui. De bom, o senhor acha que esse governo é mais honesto do que outros e está atribuindo essa responsabilidade ao presidente Jair Bolsonaro, e de ruim também com o nosso desempenho pífio no combate à pandemia do novo coronavírus. Estamos enterrando brasileiros a torto e a direito, inclusive à noite em cemitérios, na maior cidade do país, em São Paulo, porque não soubemos lidar bem com a pandemia. Como eu disse ao senhor, se alguém tem responsabilidade por isso, quem foi culpado, quem deixou de ser culpado, tem a Polícia Federal, tem TCU, tem Congresso Nacional e tem a população para fazer a avaliação. Agora, dizer que um presidente da República não tem responsabilidade sobre a saúde pública do país, aí também um pouquinho demais. E tem países que se saíram muito melhor do que nós nessa pandemia que é desconhecida, ninguém sabe o que fazer direito, mas aí é número, não é, ministro? Não é ideologia, não é narrativa, como o senhor gosta de dizer. Mas vamos lá. Dois argumentos que tu usa na tua narrativa. Não é narrativa, ministro, isso não é narrativa, isso é argumento. Pessoas no estado de São Paulo. Bom, mas peraí, o senhor já falou, o senhor quer que eu fale ou só o senhor que fala na entrevista? É que o senhor põe as coisas como se fossem narrativa. De cada vez, fica melhor pro telespectador. Não, é que o senhor está preocupado, né? Então, eu estou aqui defendendo o ponto de vista do governo e do governo que eu defendo. Eu tenho o dever de fazer isso. Claro. Eu acho que o senhor tem o dever de me entrevistar, mas quando o senhor ataca o governo, eu tenho o dever de defender. É simples assim. Comigo as coisas são muito fáceis e muito objetivas. O senhor disse que em São Paulo estão enterrando pessoas à noite, né? Sim. O senhor acabou de dizer. Então, o que foi montado em São Paulo difere absolutamente do conceito do governo federal. Então nós temos duas experimentações. Uma condução que uma boa parte da imprensa brasileira, eu não estou dizendo que a CNN fez isso, uma boa parte da imprensa brasileira incensou e disse que ali estava o caminho correto. Hoje, proporcionalmente, a sua população tem mais problemas do que o Brasil inteiro. Isso é fato. O senhor quer fato? Isso é fato. O senhor acabou de dizer. E o outro, países que saíram muito melhores do que nós. Quais? Com que população? Com que característica? Tudo é relativo. Então, quando o senhor diz que o presidente tem responsabilidade, claro que tem. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal, no segundo mês da pandemia, retira o comando do presidente das ações do Brasil, o presidente é o único responsável, eu já disse.
O discurso de que o Brasil caminha para algumas milhares de mortes, ele é consequência de uma população gigantesca que nós temos. E das dificuldades que o mundo todo tem, as dificuldades que os médicos têm de poder enfrentar essa pandemia. Esse é o problema. Não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Ele vale para os Estados Unidos, que manda gente para Marte, manda naves para Marte, mandou gente para a Lua, que tem tecnologia muito mais desenvolvida do que a nossa. Se os Estados Unidos parassem hoje, eles viviam a próxima década só da tecnologia que eles têm criada hoje. Portanto, e eles fracassaram, eles tiveram problemas também. Eles também tiveram dificuldades. Nós aqui, guardadas as proporções para o perfil brasileiro, qual era a queda do PIB proposta ao Brasil? Pelos especialistas que deram entrevista na CNN e todas as redes de televisão brasileira. De 10% a 11% de queda do PIB. O governo Bolsonaro lutou com todas as suas forças e o que aconteceu com o PIB brasileiro? Foi tirando os Estados Unidos, a China, o Brasil foi um dos países relevantes no mundo que perdeu o menor volume de PIB. O Brasil perdeu 4% do seu PIB no ano passado. É grave, é grave. Agora, comparativamente com todos os países do mundo, quem é que perdeu menos? O Brasil, 12 em desenvolvimento, foi o que teve menor desempenho. Nenhum dos BRICS conseguiu chegar perto do Brasil. Então, vamos tratar iguais igualmente. Vamos ser justos na avaliação. O que eu quero ponderar e que eu quero deixar aqui nessa entrevista é que não dá para fazer uma redução rasa de que, bom, temos óbitos no Brasil? Sim. Temos uma enfermidade que é difícil e que ninguém sabia como tratar? Também é verdadeiro. Agora, chegar à conclusão que cada óbito que ocorre no Brasil, o único responsável existente se chama Jair Messias Bolsonaro, bom, por favor, isso é inaceitável. Ministro, queria agradecer ao senhor pela atenção com a CNN, pela entrevista, espaço aberto aí na sua agenda com a Basília Rodrigues, que vai se despedir do senhor também aí em Brasília. Muito obrigado, viu, ministro? Eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Conversa franca aqui com a gente, direta, sem rodeio, tá bom? Um forte abraço. É isso, sempre estamos abertos a ouvir todos os lados e, como a gente mesmo diz, fatos são fatos. E que bom que o senhor também recebe críticas. Obrigado. São 9h33. Nós reafirmamos aqui que, segundo a Organização Mundial da Saúde, não existe tratamento precoce com comprovação científica contra a Covid. O que médicos e cientistas defendem é distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel e vacinação, que é a única forma de garantir a imunização da população. 9h34. Agora é hora de liberdade de opinião.